gente sabe que o Elon Musk ele está criando bebês in vitro, fertilização in vitro, barriga de aluguel. Mas será que ele mesmo não é um bebê de proveta? Será que ele mesmo não é um bebê in vitro? Nós sabemos que, desde os tempos antigos, as pessoas diziam que os controladores do mundo, a elite global, não era concebida de forma normal. A gente tem um livro muito interessante chamado Mestres da Verdade na Grécia Arcaica, que é um livro que vai tratar de história e filosofia da Grécia Antiga e vai mostrar que na Grécia Arcaica, quando você tinha reis na Grécia, antes de você ter a democracia grega ou as tiranias gregas, quando você tinha os reis da Grécia, esses reis justificavam o seu poder dizendo que eles eram descendentes dos deuses. Ou seja, poetas ou profetas como Homero e Hesíodo confirmavam para a população uma espécie de genealogia divina. Hesíodo escreveu a Teogonia e a Cosmogonia. Portanto, contando a origem do mundo e contando a origem dos deuses, o Hesíodo ele fazia uma genealogia dos reis da Grécia Arcaica, dizendo que esses reis eram descendentes dos deuses, como é o caso do rei Minos, da ilha de Creta, na fase minoica da Grécia. O rei Minos de Creta, a história dizia que ele era filho de Zeus com a Europa, e aí ele recebeu a ilha de Creta ali de Zeus, e Zeus não apenas deu a ele essa ilha, mas deu ali um robô. Isso é muito interessante, né? Você ouvir que na mitologia grega você tinha robôs, né? Um robô que era um segurança ali, um protetor da ilha, né? Que jogava pedra em todos aqueles que queriam se aproximar da ilha, né? Então, não só na época da Grécia Arcaica, mas chegando até Alexandre o Grande, Alexandre vai dizer que ele era filho de Zeus também, que a sua mãe Olímpia teve uma relação íntima espiritual, com Zeus, e ele seria filho de Zeus, seria, portanto, um semideus e não filho do seu pai, o rei Filipe da Macedônia. Quando a gente pensa nessas histórias, que os reis da antiguidade eram filhos dos deuses, é uma espécie de fertilização in vitro também, o que está envolvido aí. Porque quando você escuta histórias das religiões antigas sobre súcubos e íncubos, espíritos que engravidam pessoas e tal, que vão para cima das mulheres e retiram sêmen dos homens, depois inseminam nas mulheres, nós estamos falando de uma fertilização in vitro. Porque nesses rituais antigos, como os ritos de Eleusis, as Saturnálias, as Bacanalias, nesses rituais antigos, o que era relatado? Primeiro, esses seres espirituais apareciam em forma feminina e sugavam o espermatozoide dos homens, depois eles apareciam em forma masculina e inseminavam as mulheres. Ou seja, toda a ideia da mitologia grega da fabricação de semideuses envolve uma inseminação artificial. Envolve um sêmen que é retirado, trabalhado geneticamente e depois colocado, É assim também, muito provavelmente, que na Bíblia a gente vê aquela história em Gênesis 6 de que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e nasceram naquela época os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade, ou seja, os famosos Nephilim. Então, quando você começa a lembrar que os controladores do mundo na mitologia eram fabricados por inseminação artificial através de deuses que tiravam sêmen e depois trabalhavam esse sêmen geneticamente, colocavam nas mulheres, você pensa assim, caramba, uma hipótese louca. Será que isso continua sendo feito? Será que isso existe hoje ainda? Será que na verdade o próprio Elon Musk não é um cara produzido nesse cenário que vai misturar ciência, tecnologia e esoterismo, ocultismo, ritos de fertilização, Nephilim, aquilo que Aleister Crowley chamava de casamento químico, chemical wedding, Moonchild? Será que é isso tudo que está envolvido? E será que é assim que eles vão fabricar todo o pelotão do final dos tempos, super soldados para lutar contra o povo de Deus? Será que não é assim que eles estão criando uma nova geração de super seres humanos, super bebês, semideuses? E isso envolve não apenas uma coisa de biotecnologia e genética, mas envolve também uma questão espiritual? Eu estou com uma forte impressão que é exatamente isso que está em jogo. E pessoal, para a gente poder mergulhar mais profundo nesse assunto, a gente precisa estudar a obra do Aleister Crowley, porque o Crowley falava sobre isso. Crowley, que é o cara que configurou a sociedade contemporânea,
Vejam que o movimento hippie, por exemplo, da contracultura foi 100% inspirado no Crowley, né? Por outro motivo que Aleister Crowley está na capa do disco dos Beatles, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? Ele tá o rosto dele ali porque ele era uma referência, principalmente para o John Lennon, principalmente para Yoko Ono também. Então, Crowley, Aleister Crowley, esse cara que se apresentava como a besta do apocalipse e também se apresentava como o homem mais maligno da Terra, ele criou a sociedade atual que nós vemos. Quando você vê símbolos esotéricos, assim, bem grotescos, sendo representados em shows como da Lady Gaga, da Katy Perry, de todas essas meninas, Taylor Swift, é porque isso é uma influência crowleyana. Então Crowley configurou o mundo como ele é hoje. Será que o plano do Crowley para a instauração de uma nova era, da Era de Horus, a restauração, né, do controle do mundo debaixo do poder dos deuses da antiguidade, será que o Elon Musk não está exatamente utilizando as técnicas de fertilização espiritual, do Chemical Wedding, do Moonchild, do Crowley, para poder criar uma nova geração de semideuses e dominar o mundo?